Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pod Teresina, o podcast político que está dando o que falar na internet, produzido diretamente dos estúdios da FP Multimídia. Muito prazer, eu me chamo Caio Fernando e estarei conduzindo mais uma edição do nosso podcast de hoje. De antemão, peço para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas aqui na internet. Inscreve-se aqui no nosso canal para que nós também possamos estar aumentando a nossa comunidade no YouTube. Eleições 2024, reta final, e você decide seu voto aqui na FP Multimídia. Estamos muito felizes, muito contentes, iniciando mais um episódio aqui no Pod Teresina, tendo a honra e o privilégio de estar recebendo a nossa convidada de hoje. Vou fazer uma breve apresentação. Ela que é assistente social no IFP, mestre em políticas públicas e também já foi presidente na Fundação UOL Ferraz. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Samara Pereira. Olá, Caio. Prazer é todo meu estar aqui hoje, nesse espaço, que é uma grande e importante oportunidade de compartilhar o que nós pensamos e pretendemos realizar na cidade de Teresina pelos próximos 4 anos. Maravilha. Samara, de antemão, peço por gentileza para que você divulgue as suas redes sociais para a nossa audiência, por favor. O nosso Instagram, samarapereira.the. Lá vocês podem entrar e acompanhar a nossa jornada por Teresina e parte das nossas realizações, porque nós temos já muito serviço prestado na cidade, Caio. Maravilha, eu estou bastante curioso, a nossa audiência também está curiosa para saber quem é a Samara Pereira. Filha de quem? Vem de onde? Por favor, se apresente, por favor. Samara Pereira, costumo sempre dizer, mãe, mulher, trabalhadora. Venho da Vila Operária, um bairro histórico, tradicional, na cidade de Teresina, lá onde nós temos a nossa novena perpétua, e uma comunidade onde a gente já viu passar muita gente, exatamente por ser essa referência histórica na nossa cidade. E na nossa caminhada, nós fomos já estudante de curso técnico, depois ingressei no ensino superior, no curso de serviço social, passei no concurso para o Instituto Federal do Piauí, saindo de aluna a servidora. Sim. Depois retornei para a própria Universidade Federal também, como professora substituta no curso de serviço social, instituições do ensino superior, da rede privada. Fiz mestrado em políticas públicas e depois de alguns anos retornei e atualmente faço doutorado em políticas públicas na Universidade Federal do Piauí. No Instituto Federal também fomos aí diretora de extensão tecnológica e articulação comunitária, onde a gente pôde trazer importantes contribuições para a nossa instituição. Maravilha. Samara, você também, dentro da sua carreira, já foi presidente da Fundação UOL Ferraz, não é isso? Eu queria que você detalhasse mais um pouco aqui para a nossa audiência, como foi a experiência, como foi a sua gestão, quais as oportunidades que foram geradas para o cidadão teresinense no seu mandato, por favor. Tivemos, Caio, a grande oportunidade de estar à frente da Fundação UOL Ferraz por 8 anos, durante 2 gestões do prefeito Firmino Filho, de 2013 até 2020, completando as 2 gestões, ou como presidente ou como superintendente. E fizemos muito por toda a cidade. Trabalhamos com a qualificação profissional nos vários centros de capacitação distribuídos na cidade, capacitações em diferentes áreas, que iam da beleza, passando pela alimentação, a tecnologia, a prestação de serviços. Além da qualificação profissional, nós tivemos uma preocupação, e foi uma grande inovação na Fundação UOL Ferraz, a implantação de um instrumento de intermediação de mão de obra. Foi da minha autoria o balcão do trabalhador e implantação desse balcão, onde as empresas, pessoas físicas, buscam ali profissionais que estejam aptos, passaram por qualificação e estejam prontos para serem inseridos no mercado de trabalho. Nós também coordenamos
a Feira de Emprego e Negócios, que nós tivemos 3 importantes edições que aconteceram na FIEP, no Sesc Ilhotas e na Universidade Federal, onde nós movimentamos a cidade de Teresina, colocando um número bem significativo de empresas e oportunidades de trabalho, né, junto ao público que busca essa inserção exatamente no mercado. Então, a gente promoveu esse encontro anualmente, né, no calendário do aniversário da cidade, através da Feira de Empregos e Negócios. E nós resolvemos 2 problemas, né? Porque essas vagas eram vagas que geralmente as empresas diziam, olha, a gente tem vaga que é ociosa, porque a gente não está conseguindo profissional com perfil. E essas vagas iam para a Feira de Empregos e Negócios e a gente conseguia encaminhar o profissional com o perfil que a empresa precisava, né? A gente fez encontrar no mesmo espaço quem colocava a oportunidade à disposição e quem busca essa oportunidade. Então, foi assim, um feliz encontro, né? Uma realização muito significativa na cidade de Teresina e que nós precisamos retomar. E é, sem dúvida nenhuma, um dos projetos que a gente buscará fortalecer aí quando estivermos nesse mandato que nós tanto desejamos conquistar, né? Na Fundação Alferraz eu destaco também o Profissionalizar Mulher. Pois não. Profissionalizar Mulher, nós oferecemos cursos em várias áreas. E aí eu vou dar destaque aqui a uma específica, que é a construção civil. Nós qualificamos muitas mulheres no segmento da construção civil, revestimento cerâmico, pintura predial, pedreiro, e nós fizemos parceria com empresas construtoras, prestadoras de serviços para a prefeitura. Inclusive no Parque Brasil, na Santa Maria, né, na Zona Norte, a gente conseguiu inserir mulheres egressas do Profissionalizar Mulher, né, rompendo paradigmas, né, de que as mulheres não poderiam estar em determinados espaços. E aí, tanto promovemos a qualificação profissional, quanto viabilizamos essa inserção no mercado de trabalho e muitas estão aí até hoje atuando nesse segmento que é tradicionalmente tido como um segmento masculino. E, não menos importante, também na Fundação Alferraz, levamos para toda a cidade os cursinhos pré-vestibulares, né? O Programa Universidade ao Alcance de Todos, até 2018, esteve conosco lá na Fundação Alferraz e foram centenas de teresinenses que puderam estar se preparando para o Enem, para os diferentes vestibulares, a partir dessa oportunidade trazida pela Fundação Alferraz. Foram muitas as realizações, o Qualifica Teresina, onde a gente tinha um programa de rádio na FM Cultura, onde os teresinenses iniciavam a semana discutindo e aprendendo sobre temas, né, informações relevantes para o mundo do trabalho, dentre outras realizações que nós temos muito orgulho de ter feito lá na Fundação Alferraz. Samara, então, é assertivo afirmar que a Samara sempre esteve na comunidade através desses projetos, não é isso? Sim, né? Enquanto assistente social do IFP, já estávamos, né, na oferta de vários programas e projetos, mas depois da Fundação Alferraz, sem dúvidas nenhuma, né, nós aprofundamos essa proximidade, né, com as comunidades, podendo estar mais próximo, conhecendo a realidade, as dificuldades, né, a criatividade, né, as necessidades. Inclusive, em vários momentos, nós definimos os cursos da Fundação em diálogo com a comunidade. Na época que nós fomos implantar o Centro de Capacitação do Parque Brasil, a gente fez uma discussão, né? Abrimos uma assembleia com a comunidade local para ver os cursos que seriam os cursos de interesse, né? E aí, à época, foram eleitos os segmentos da beleza e os segmentos na área da informática, e foi o que nós começamos a funcionar aqui no Parque Brasil. Maravilha. Senhoras e senhores, recebendo a candidata a vereadora Samara Pereira, aqui nós temos esse bate-papo nessa reta final, não é isso, Samara? Nas eleições de 2024, a Samara está aqui contando a sua história e também já vai estar falando de mais projetos e suas propostas nessa eleição. Uma pergunta: essa é a sua primeira vez que você sai a candidata a vereadora ou não? Não, nós tivemos já uma primeira caminhada, né, nas eleições de 2020, onde a nossa candidatura foi decidida no ano da eleição,
ou seja, foi uma candidatura Rápida. de alguma forma rápida, de última hora, dentro ali dos prazos, né? Mas onde nós caminhamos muito bem. Nosso nome e o nosso trabalho foi muito acolhido na cidade de Teresina. Nós tivemos quase 2.000 votos, né? Por 7 votos, expressiva. uma votação muito expressiva, né? Mostrando que a nossa cidade busca também acolher novos nomes, pessoas que têm trabalho, né? E aquela época, para mim, foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência importantíssima, né? Uma caminhada nova, onde nós aprendemos muito, mas, sobretudo, também onde nós sentimos o acolhimento das pessoas para o novo, para quem busca trazer propostas, para quem tem base nas comunidades, Sim. quem tem prestação de serviço, e eu considero que ali foi efetivamente o meu começo na vida política, e hoje a gente vem mais fortalecida, né? Temos aí ampliado a divulgação do nosso nome e dos nossos trabalhos. Então, Samara Pereira hoje já é bastante conhecida na cidade de Teresina e conhecida de uma maneira bem positiva. A nossa marca é trabalho, é entrega, é resultado. É bem interessante ressaltar, porque, como mesmo você relatou, foi uma candidatura decidida rapidamente, mas teve uma expressão de votos bem significante. Certo. Tendo em vista essa primeira experiência, né, colocando o nome à disposição como vereadora. E a partir de qual momento, nessas eleições de 2024? A partir do final da primeira eleição, você já tinha decidido? Ou a partir de qual momento essa eleição de 2024 ela foi colocada na mesa, tanto com o seu grupo, para que você saísse candidato, por favor? A vontade permaneceu desde sempre, Sim. né? Até porque logo no primeiro ano de gestão, muitas coisas, né, enquanto cidadã, me deixaram bastante indignadas, né? E alimentaram em mim a vontade de seguir essa jornada em busca de uma vaga para que a gente possa ocupar, né, uma cadeira na Câmara e trabalhar pela nossa cidade, pela nossa gente. Mas a decisão, de fato, ela se deu no final do ano passado. Por quê? Porque a caminhada política, ela é cheia de especificidades, né? A gente precisa ter o acolhimento daqueles que caminham conosco, né? A gente sempre teve o incentivo das pessoas que acreditam no nosso potencial político e realizador, mas há toda uma dimensão de configuração política. Então, ano passado, por exemplo, eu me aproximei e comecei uma articulação dentro de um partido, que era a Rede Sustentabilidade, onde a gente tinha, né, alguma afinidade também com as bandeiras, com as pautas, a preocupação com a sustentabilidade, com a desigualdade social, mas a decisão, ela de fato se deu já no finalzinho do ano, e aí, esse ano, muita coisa mudou no cenário político, né, e na análise dos partidos com viabilidade de levar candidaturas adiante, nós buscamos um partido médio, um partido com bandeiras com as quais eu me afino bastante, né? Bandeiras trabalhistas, bandeiras da educação, que é o PDT, e um partido que conseguiu construir, né, uma chapa bastante competitiva, né? E especialmente para mim, que sou mulher, essas análises elas devem ser feitas ainda de uma maneira mais cuidadosa. Nós temos ainda muitas dificuldades, né, estruturais em relação a candidaturas femininas, né? Dificuldade com pouco recurso, dificuldade com pouco apoio. As mulheres são muito procuradas no ano de eleição. Nós temos, por exemplo, eu tive uma votação muito expressiva, né, por 7 votos, né, faltou para eu chegar aos 2.000 votos. Faltou muito pouco. Né? Muito pouco. E depois da eleição, nenhum partido me procurou. Né? Ninguém se interessou por uma mulher competitiva. Não houve nenhum tipo de contato. Não houve. Né? O que mostra, né, que nós temos quadros de mulheres que têm trabalho, que têm um perfil político, mas falta o interesse dos partidos. E esse interesse efetivamente aconteceu quando? No ano da eleição. Então, assim, eu fui assediada por muitos partidos, mas busquei aquele
como eu disse, com o qual nós tínhamos uma afinidade em relação a pautas, bandeiras, e também no qual eu via uma viabilidade política de competitividade, porque nós entramos nessa campanha efetivamente com muita vontade, com um espírito muito aguerrido, trabalhando muito, né, em busca de conquistar uma vaga na Câmara Municipal. Maravilha! Então, de antemão, eu peço para que você, olhando para a nossa audiência, para que você confirme o seu número no dia 6 de outubro, por favor. Dia 6 de outubro, eu peço seu voto em Samara Pereira, 12456. Maravilha, senhoras e senhores, Samara Pereira, aqui nos estúdios da FP Multimídia. Tá tudo tranquilo, Samara? Tudo bem, tudo certo? Você tá gostando do bate-papo? Tudo ótimo. Desde a acolhida aqui quando eu cheguei, né? Todo mundo muito acolhedor, muito tranquilo, né? E buscando construir esse diálogo que é tão importante e necessário, né? A comunicação, eu sempre digo. O espaço da mídia, né? Seja na internet, seja na televisão, seja lá no podcast, no espaço que for, faz toda a diferença, né? E tem um impacto super positivo. Então, quando eu me coloco aqui, enquanto mulher candidata, estar num espaço onde eu possa expressar minhas ideias, né? Colocar o que a gente pretende para a nossa cidade, compartilhar um pouco da nossa história e trajetória, sem dúvida, é um espaço que contribui para a democratização na política aqui na nossa cidade. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Ó, senhoras e senhores, só ressaltando mais uma vez, curta, comente esse vídeo, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp. Os melhores momentos naquele vídeo curto, nos cortes estarão disponibilizados também, tanto no Instagram da FP Multimídia, também estaremos passando no Instagram da candidata Samara Pereira. Candidata, vamos falar a partir de 2025, você na Câmara Municipal de Teresina. Como você já teve a experiência na gestão na Fundação Al Ferraz, eu quero que você nos conte qual o seu ponto de vista hoje da real situação e você a partir de 2025. Qual seriam as propostas para que, novamente, essa força nos projetos sociais estivesse mais ainda nas comunidades, por favor? Bom, o que eu vejo hoje na cidade de Teresina, né? Eu sempre vi na cidade de Teresina uma cidade com muitas pessoas que têm potencial, que têm criatividade, que têm vontade de realizar, de estar nos espaços. E o que a gente vê hoje é muita dificuldade, né? O que a gente vê hoje é uma cidade que efetivamente tem deixado todo o seu potencial e suas referências, né, serem aí desestruturadas, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente pensa a educação de Teresina, né? A gente tem muitos problemas hoje, né? A gente tem... A sociedade mudou. Sim. A gente tem muitas crianças hoje que têm neurodivergências, né? De diversas ordens, né? Desde o TEA, TDAH, dislexia, pessoas com deficiência e que precisam ser assistidas no espaço escolar e que hoje têm tido muita dificuldade. Sim. Desde a matrícula até o acompanhamento, né? Rodando nas comunidades, esses dias uma mãe colocou, né, que estava exausta, porque o único horário que ela teria para organizar a vida, a rotina, ela não tinha mais. Sim. Porque na escola não tem um acompanhamento, um acompanhante, né, suficiente. E hoje quantidade. É um déficit hoje, né? Exatamente, para acompanhar as crianças com necessidades específicas. E aí a escola estava pedindo que todas as mães passassem a tarde toda na escola. As mães de crianças com alguma especificidade. Sim. Então, ela não pode mais descansar. Porque nem na escola, né, que é a escola que deveria dar esse suporte, sim, essa segurança, ela não encontrava mais esse apoio. E aí a gente vê a nossa população desassistida, falando dessa dimensão, sim, em específico. Quando a gente olha, né, para a dimensão da qualificação profissional, há centros de capacitação hoje na cidade de Teresina fechados. Quando eu estive na Fundação Al Ferraz... Como é que você enxerga essa situação hoje, Samara? Eu enxergo como uma má gestão, né? Como um descaso em relação à coisa pública. Por quê? Porque quando eu estive na Fundação Al Ferraz, e não vou falar aqui só da Fundação Al Ferraz, mas falando dos diversos órgãos, o que a gente via? A gente via o pleno funcionamento, sim, né? Então,
Na Fundação Alferraz sempre tivemos inúmeros cursos, muitas parcerias, muita atividade rodando por toda a cidade e gerando oportunidades. As pessoas se qualificavam através dos cursos, depois dos cursos ou partiam para o empreendedorismo, porque nós, inclusive, sempre levamos o Banco Popular ao final das turmas, quando eram turmas que tinham perfil para o empreendedorismo, quando não, buscávamos encaminhar os currículos para o nosso balcão trabalhador, gerando possibilidades aí de encaminhamento profissional. E hoje a gente não vê, né, os centros de capacitação funcionarem em sua plenitude. Nós temos hoje centro de capacitação fechado na cidade de Teresina, né? Eu já fui convidada, inclusive, a ir em comunidades onde o centro de capacitação se encontra fechado. E isso não vem de hoje, isso vem de algum tempo, né? E a gente precisa dar vida ao espaço público. Terça-feira eu estive na Praça da Vila Operária, que é um espaço, que é uma referência para a nossa cidade. É um espaço que eu tenho um apreço todo especial, porque sou nascida e criada na Vila Operária. É um espaço onde circulam centenas de pessoas, onde nós temos barraqueiros, feirantes, né? Além da dimensão religiosa, a gente tem também naquele espaço a dimensão da geração de renda, tem a dimensão do esporte e lazer, e a praça completamente abandonada, né? Deteriorada, suja, mal cuidada, e a gente sente, andando pela cidade, a falta de cuidado com esses espaços públicos, que eram para estar prontos para acolher as pessoas que circulam, que eram para estar prontos e adequados à realização de atividades de lazer, esporte, né? A realização de feirinhas na cidade. Teresina, historicamente, foi conhecida e se tornou uma cidade de feiras. E o que é que a gente vê hoje na cidade de Teresina, né? A gente vê algumas iniciativas pontuais de feirantes, artesãos, iniciativas próprias, iniciativas individuais ou coletivas de grupos da sociedade. Sim. Mas a gente não tem visto uma ação mais efetiva do poder público, né? No incentivo e no fomento à economia criativa da nossa cidade, à geração de renda sustentável. A gente vive numa cidade que, historicamente, teve o título de cidade verde, e que ações concretas nós temos hoje do poder público para reverter o aquecimento que tem acontecido na cidade de Teresina. A gente, nos últimos anos, elevou a temperatura em 1 grau. Isso é muito grave. A gente sente o incômodo, né? A secura, as pessoas adoecem. Então, a gente tem inúmeros problemas na cidade. Isso eu estou falando de alguns problemas pontuais, né? Sim. Agora, olhando hoje o principal problema que a gente tem na cidade, que é a mobilidade urbana, né? E depois acompanhando a saúde pública. No campo da mobilidade urbana, né, a gente entende que Teresina precisa, de fato, ter respostas para esse problema. Sempre digo, Teresina não é só uma cidade. Teresina é uma capital. E que está longe, muito longe ainda de ter cara de capital. Você chegar numa capital que não tem transporte público é constrangedor para os teresinenses. Não só para o nosso uso, para o nosso dia a dia, mas para qualquer pessoa que visita a nossa cidade. Sim. As pessoas se sentem constrangidas, né? De dizer que nós não temos um transporte público, porque você passar 2 horas, 2h30 na parada para esperar um ônibus, né? Então a gente pode dizer que não tem. Exato. Porque mais atrapalha do que ajuda. E isso lesa um direito, né? Que é o direito de ir e vir, né? E isso é uma responsabilidade pública. Maravilha, senhoras e senhores, estamos recebendo Samara Pereira, candidata a vereadora nas eleições de 2024. Você decide seu voto aqui na FP Multimídia. Compartilhe para todo mundo esse conteúdo, que o bate-papo tá top, muito bom. Samara, vamos voltar a falar de mulheres. Quais as políticas públicas, você sendo vereadora a partir de 2025, para que haja um enfrentamento mais assertivo com a violência contra a mulher, tá? E eu quero que você explique também com a gente, uma pergunta consequentemente, do programa Conduzindo Oportunidades, tá bom? Minha primeira pergunta, quais políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher? E o programa Conduzindo Oportunidades, por favor. A violência contra a mulher, Caio, é um problema complexo e real na nossa sociedade. E na nossa sociedade teresinense. Sim. Em Teresina, nós entendemos, né, que há inúmeras possibilidades de construção e fortalecimento de políticas que consigam trazer esse enfrentamento. Isso começa
desde a educação, né? Quando a gente pensa o espaço escolar, é preciso trabalhar uma educação para a igualdade, para o respeito e para a tolerância, né? Junto já às nossas crianças. Para além da dimensão da escola, a gente deve também fomentar a autonomia produtiva. Quando eu falo das feirinhas comunitárias, eu falo sobretudo de um espaço de geração de renda que prioritariamente contempla mulheres. Eu desafio você e qualquer pessoa a visitar uma feirinha na cidade de Teresina. 90% das feirantes, dos feirantes são mulheres. Então, a autonomia produtiva, a qualificação profissional, com foco nas mulheres, como a gente colocou aqui o Profissionalizar a Mulher, que à época foi realizado na Fundação Alferraz, inclusive incluindo áreas que predominantemente são tidas como áreas masculinas, é também uma das possibilidades que a gente coloca na busca dessa autonomia financeira e econômica que contribui para a não dependência da mulher em relação ao homem e que muitas vezes é um dos elementos que faz com que a mulher permaneça nessa relação pela dependência socioeconômica. Então, a gente também pensa no fortalecimento e na autonomia produtiva dessas mulheres. Além disso, a gente pensou no programa Conduzindo Oportunidades, como você colocou, voltado para a juventude, mas também para mulheres, onde a gente possa garantir a mulheres de baixa renda que realizam qualificação profissional a isenção para a primeira habilitação, que é também um recurso importante no momento do acesso ao mercado de trabalho, que em alguns momentos colocam a habilitação como uma exigência, né? Nós temos ainda a proposta de formação e ampliação do Guarda Maria da Penha. A Guarda Maria da Penha, ela precisa ser fortalecida. Para quê? Para que quando haja uma medida protetiva, aquela proteção ela aconteça de fato. A mulher tem a segurança de que ela tem o apoio e o suporte no momento que ela precisar. E aí a gente precisa de agentes também qualificados nessas áreas. Esses são alguns dos pontos que nós destacamos como pontos importantes, né? Que vai desde a escola, com a educação das crianças, mas não apenas com a educação das crianças, mas também a gente fala dos nossos adolescentes e jovens, né? E adolescentes e jovens, homens e mulheres, meninos Sim. e meninas, né? Porque a discussão da violência, ela não pode contemplar só as mulheres, ela precisa também contemplar os homens, né? As crianças, os adolescentes, os jovens que fazem a nossa sociedade e que muitas vezes, né, não compreendem o que é essa lógica do machismo em que vocês também Sim. estão aí envolvidos, né? E que muitas vezes são pressionados e coagidos e constrangidos a ter determinados tipos de comportamentos e atitudes em decorrência desse modelo de sociedade. E aí a gente precisa trazer essa discussão para o espaço escolar, chamar a família também, né? Preparar aí todos para esse enfrentamento e para uma sociedade com mais respeito, que entenda que as mulheres também podem ocupar os diferentes espaços, ainda que tentem nos invisibilizar, como no espaço da política, onde eu digo, sou mulher, estou no mundo da política e todo dia luto para não ser invisibilizada. Maravilha. Senhoras e senhores, Samara Pereira, candidata a vereadora de Teresina nas eleições de 2024. Vamos continuar falando de mulheres, tá bom, candidata? Vou reforçando mais uma vez, compartilhe esse conteúdo para que nós possamos atingir o máximo de pessoas. Estamos falando diretamente da FP Multimídia. Eleições 2024, o podcast que está dando o que falar na internet é isso daqui. Para que haja mais igualdade no mercado de trabalho e na política. Qual o seu ponto de vista hoje, você sendo vereadora de Teresina a partir de 2025, para que existam mais políticas públicas, para que não aconteça situações como essa que você mesmo já relatou para a gente, tanto na política como no mercado de trabalho também, a gente sabe que acaba acontecendo algumas desigualdades, alguns preconceitos. Qual o seu ponto de vista, olhando para o seu eleitor aqui na FP, por favor? Pronto, a gente já começou a falar da educação, né? Sem dúvida nenhuma, tudo passa pela educação. A gente efetivamente trazer essa discussão para o espaço escolar,
mas também para espaços como esse, Pois né? não. A mídia, a comunicação tem um espaço importantíssimo nesse processo de desconstrução das desigualdades entre homens e mulheres. Então, a gente tem aqui a participação de uma mulher que faz política nesse podcast, é um elemento que contribui para o enfrentamento dessa desigualdade e que a gente precisa fortalecer. Recentemente, eu participei de um debate entre mulheres, né? Ótimo, muito bom. Mas eu tenho toda a condição e não tenho medo nenhum e nenhum problema em participar de um debate com homens, né? Por quê? Porque quando no parlamento é todo mundo de igual para igual e nos outros espaços deve ser assim. Então, a discussão em todos os espaços, ela é importante e necessária. E quando a gente fala de todos os espaços, é todos os espaços mesmo, né? Muitas igrejas, né, de diferentes segmentos já começaram a acordar para isso, para o enfrentamento à violência, para o respeito às diferenças, para a abertura do espaço às mulheres. Os movimentos sociais já fazem esse papel que é muito importante, mas, sobretudo, nos espaços de decisão, seja no executivo, seja no legislativo, na política como um todo, é o espaço onde nós mais precisamos avançar. E é o espaço ainda onde há mais resistência. Porque é o espaço de poder. E, historicamente, o espaço de poder é visto como um espaço dos homens, né? Mas a gente tem mostrado que esse espaço, né, ele deve ser um espaço de todos. A sociedade é uma sociedade plural e essa pluralidade, essa representatividade de homens e mulheres deve acontecer em todos os espaços e nós, mulheres, estamos, sim, muito preparadas para ocupar esses diferentes espaços. Maravilha. Candidata, eu tenho aqui uma pergunta da nossa audiência para você relacionada a pessoas com deficiência, mais especificamente situações de pessoas que são cadeirantes, né, que hoje enfrentam muitas situações difíceis, até de mobilidade, dentro do transporte público também, às vezes não tem uma pavimentação considerável para que ele possa se locomover. E a candidata, a partir de 2025, sendo vereadora, qual o olhar diferenciado e os benefícios que trará para as pessoas que têm essas necessidades com deficiência, por favor? Pessoas com necessidades específicas, né, ou pessoas também com deficiências, precisam sim ter uma atenção, né, para o atendimento dos seus direitos, né, das suas especificidades, para que possam ser colocadas em condições de oportunidade, né? Então, quando você fala do transporte para as pessoas com deficiência, e aí os cadeirantes especificamente, sem dúvida, né, que o transporte eficiente será fiscalizado por nós, né? A realidade da pessoa com deficiência é uma realidade que precisa ser reconhecida ainda como muito desigual e que nós precisamos avançar, sim, em relação às políticas públicas. Quando eu estive na Fundação Alferraz, nós tivemos projetos específicos que incluíam pessoas com deficiência. O nosso projeto, que é o Teresinense Aprendiz, ele é voltado para a juventude, mas não apenas para a juventude, para pessoas com deficiência que em qualquer idade podem ser contratados como aprendizes, e aí a gente busca com isso reconhecer também o potencial, né, e a capacidade produtiva das pessoas com deficiência, qualquer que seja ela, né, inclusive deficiências tidas como invisíveis, né, deficiências psicossociais, mas que hoje são reconhecidas nessa categoria, e a gente quer muito poder estar na Câmara Municipal para defender programas de inclusão, políticas públicas que reconheçam os direitos, né, e busquem efetivá-los. Maravilha. Samara Pereira, candidata pelo partido PDT. Não é isso? Reforça mais uma vez o número para a nossa audiência. Samara Pereira, né, mulher, mãe, trabalhadora, com experiência na gestão pública, com trabalhos nas comunidades e que está pronta, né? Pronta para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Por isso, peço o seu voto para a vereadora de Teresina, 12456, Samara Pereira. Maravilha. Olha, a candidata mostrando aqui que tem um bom relacionamento dentro das comunidades da capital teresinense. Agora vamos falar de esporte. Tá bom, candidata? Quero que você fale um pouco sobre a ampliação do Bolsa Atleta Municipal, por favor. Caio, Teresina, né, como eu coloquei,
tem espaços públicos, precisa ter mais, né? Espaços de encontro, de lazer. E aí eu vou falar para além do Bolsa Atleta. E a gente precisa fortalecer e incentivar, né, o lazer através do esporte também na nossa cidade. E a gente pensa tanto na ampliação do Bolsa Atleta, por quê? Porque nessa caminhada eu já fui procurada por vários atletas que não tiveram, né, o apoio do poder público municipal para participar de competições importantes, né? Eu não posso pensar numa capital como Teresina, que quando a gente considera a população flutuante aí, chega até em torno de 1 milhão de habitantes, né? Mas tem aí seus 877 mil. Mas a gente precisa reconhecer que nós temos muito potencial, né? Quando a gente fala aqui de esportes, nós temos vários esportistas aí que se destacam, né, que lutam cotidianamente para poder se profissionalizar, para poder participar de competições, e precisa haver mais investimento, né? A gente pensar em editais com 30, 40 vagas para a Bolsa Atleta em Teresina é um número muito pequeno. Nós vamos lutar por mais investimentos para que a gente possa ampliar o Bolsa Atleta na nossa capital, para que a gente possa incentivar o esporte amador, que é de onde surgem os grandes talentos que a gente tem, mas que também promovem desenvolvimento, qualidade de vida, ocupação do espaço público na nossa cidade. Maravilha. Candidata, vamos falar agora também de estruturação e manutenção dos espaços públicos, tá? Hoje, infelizmente, temos praças que precisam ser revitalizadas, prédios que precisam ser fomentados com mais projetos. Qual o seu posicionamento nessa estruturação, por favor? Primeiro, né, nós rodamos as comunidades e nós vimos isso de perto, né? Vários espaços públicos, alguns mal planejados, né, que são colocados completamente deslocados da comunidade. Uma localização que não fica tão viável? Não, inclusive aqui na região da Santa Maria a gente tem, Você né? Tem relatos, tem casos de academias populares que foram colocadas que ficam totalmente isoladas, né? Então a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso na criação dos novos espaços. Em relação aos que já existem, a gente precisa ter a devida ocupação, né? Todas as comunidades que têm a oportunidade, a possibilidade de ter ali um educador físico, né, um professor, uma professora de dança, de zumba, enfim, que promovem ali uma atividade física, né, a comunidade abraça. E aí a gente precisa preparar esses espaços públicos, a gente precisa manter para que eles sejam devidamente ocupados. E a ocupação do espaço público dá vida à cidade. E se o espaço público, né, ele está mal cuidado, ele está sujo, ele está depredado, a população, em geral, não vai ocupar. Mas ele vai ser ocupado através, né, de atos de vandalismo, de violência, né? E aí é exatamente esse movimento contrário que a gente precisa fazer. É manter o espaço público cuidado, colocar áreas verdes dentro desses espaços públicos. Isso é necessário, né? E manter extremamente necessário. Tem que cuidar também, né? Plantar e cuidar, né? Hoje, o Parque da Cidadania, por exemplo, é um espaço que se degradou bastante, né? A grama hoje secou. É a primeira vez que eu vejo isso. Mesmo com todo o calor que existia em Teresina, a grama era mantida. Mas sempre existia, né, um cuidado. E havia um cuidado, havia uma manutenção. E hoje a gente sente que houve, né, um descaso em relação a esse cuidado. Então a gente vai sim acompanhar, fiscalizar, propor a revitalização dos nossos espaços públicos e da ampliação e cuidado das áreas verdes. Maravilha. Estamos aqui na FP Multimídia, hoje recebendo, muito feliz, muito contente, a candidata Samara Pereira, candidata a vereadora de Teresina. Nas eleições de 2024, de antemão eu peço para que você siga aqui as redes sociais da FP Multimídia, também siga as redes sociais da candidata Samara, siga também as redes sociais do Caio, tá bom? Que lá tem o nosso cotidiano, também às vezes tem aqui o nosso make-off, né? Tem os nossos bastidores, não é isso, candidata? Sim. E vamos aqui continuando o nosso bate-papo, que está bem construtivo, você trazendo suas propostas, tá bom? E pedindo voto, não é isso? De confiança da população teresinense. Sem dúvida nenhuma, né? A nossa caminhada, desde quando a gente acorda até antes de dormir,
é sempre pedindo voto. Nós acreditamos num voto de opinião, num voto consciente, né? Num voto qualificado de toda a população de Teresina, que busca pessoas que tenham compromisso, que tenham trabalho, que tenham experiência e que tenham propostas capazes de mudar a realidade do teresinense. Por isso, a gente reforça aqui o nosso pedido de voto no 12456, Samara Pereira, para vereadora de Teresina. Maravilha. Candidata, acabamos de falar sobre os espaços públicos, mas também temos um ponto muito importante a mencionar, que também são os servidores públicos. No seu plano, você, a partir de 2025, sendo vereadora, qual o seu olhar diferenciado para o servidor público hoje da Prefeitura Municipal de Teresina e das demais secretarias também, por favor? Primeiro, né, o servidor público ele precisa sempre, né, ser atendido na dimensão da qualificação profissional. A prestação de serviço com qualidade passa também por uma boa formação profissional específica para aquele serviço que vai ser prestado ali pelo servidor. Mas também a gente precisa ter um olhar humano, né? Sim. Olhar para esse servidor na sua integralidade. Então, a gente pensa na assistência ao servidor, né? Desde o cuidado com o corpo, a mente, a saúde mental, né? Como também a assistência ao servidor. Hoje há muitas reclamações, né, em relação ao funcionamento do plano de assistência ao servidor e a gente quer poder, né, escutar esse servidor e buscar fortalecer essa assistência ao servidor. Uma outra dimensão são as estruturas, sim, nas quais esses servidores se encontram, né? Vou falar aqui dos servidores da assistência social. Hoje, os espaços de convivência, os CRAs, os CREAs, em sua grande parte, têm estruturas muito precárias, com dificuldade para que o trabalhador possa desenvolver ali com qualidade o seu trabalho e que em alguns momentos compromete a própria saúde do servidor. E aí a gente fala de infraestrutura, mas a gente fala de insumos que faltam, né? Quando a gente traz um outro exemplo aqui, a saúde. Hoje os trabalhadores da saúde vivem um caos e a gente sabe que isso impacta sobre o trabalhador. Ele está lá num posto de saúde, numa UBS, né? Ou numa emergência, receber alguém numa situação crítica e não ter os insumos para realizar o seu trabalho, isso é grave, né? Isso atinge diretamente o servidor e a gente quer poder atuar para reverter esse quadro e sabe que isso vai impactar sobre você, que é servidor, né? Também a assistência no sentido da prestação dos cuidados a esse servidor. Quando a gente fala dessa assistência, é até também o que servidor, né, tem de benefício em relação àquilo que ele gostaria de fazer, que convênios hoje a prefeitura tem com academias, né, com serviços que tragam qualidade de vida para esse servidor. Isso também são iniciativas que a gente pode pensar, sim, pensando em servidor, a sua contribuição, né, o seu cuidado com o serviço para a cidade. Na área da moradia, a gente sabe que é um desejo de muitos servidores, né, a casa própria. E aí a gente pretende sim, né, se aliar, inclusive, a outros vereadores que pensem parecido com a gente, para poder fazer a defesa de programas e planos mais amplos aí para os nossos servidores do município de Teresina. Maravilha. Senhoras e senhores, Samara Pereira, aqui nos estúdios da FP Multimídia. Seu voto você decide aqui na FP Multimídia. Tá bom, candidata? Vamos agora falar, na sua deixa, sobre saúde pública. Infelizmente, hoje também são relatos, né, nas rodas de conversa, que enfrentam muitas adversidades, infelizmente, dificultosas para o cidadão teresinense hoje. Hoje, qual é o seu ponto de vista da real situação? Você que já teve experiência em outras gestões. E você sendo vereador a partir de 2025, qual será a sua contribuição dentro da Câmara Municipal de Teresina para que essa problemática seja resolvida, por favor? A saúde, né, ela é uma prioridade máxima no nosso olhar e no nosso entendimento, né? Nós tínhamos, há quase 4 anos atrás, alguns problemas na saúde, como a fila das especialidades. Isso não é um problema novo, mas era o problema que se tinha.
as UBSs funcionavam, né? Os profissionais tinham os insumos, o hospital de urgência também funcionava sem grandes problemas. E hoje a realidade que a gente tem é bastante caótica, né? Nós temos aí muitas dificuldades, como relatado pelas pessoas que fazem o uso cotidianamente, né, de UBSs, por exemplo, de não se ter a medicação básica, né, de não se ter o remédio da pressão, o remédio da diabetes, o remédio do cardíaco. E isso tem pressa. Uma pessoa que depende dessa medicação que é disponibilizada na UBS e que não tem condições de adquirir, ele está com a saúde completamente comprometida. E a gente está falando de saúde básica, que pode virar um problema de saúde muito grave para quem deixa de tomar sua medicação. Então, a gente pretende fiscalizar o poder público municipal na manutenção e funcionamento desde a saúde básica, com esse atendimento, que deve ser feito nas comunidades e que passa por essa medicação básica, mas que passa também pela orientação na área da educação sexual. A gente tem rodado nas comunidades, e se depara com problemas gravíssimos, Meninas de 13, 14 anos, crianças grávidas, ainda em desenvolvimento e gerando uma outra criança. Qual o seu ponto de vista nessa Isso é situação? chocante, Isso é chocante. É um soco no estômago, A gente olhar para uma menina e ver ela gerando uma outra criança. Isso não pode ser naturalizado. A gente precisa ver a maternidade e a paternidade infantil como um problema grave e como uma prioridade. E isso faz parte da saúde pública da nossa cidade, não pode ser ignorado. O planejamento familiar é importantíssimo dentro da realidade das comunidades, especialmente aquelas que têm menos acesso à renda, menos acesso à informação e que terminam reproduzindo um ciclo que é um ciclo de pobreza e que não se dão conta disso, porque não tem nem leitura da realidade no qual está inserida, a gente tem visitado as áreas comunidades, tem se deparado com essa realidade, infelizmente. A gente teve uma grave crise no HUT, que só estourou quando a mídia passou a noticiar, e os usuários, os pacientes passaram a denunciar o que acontecia lá, que culminou com a retirada de equipamentos por parte de empresas prestadoras de serviço. E aí a gente vê a importância da Câmara Municipal, o quanto a Câmara não pode ser omissa. Quando o problema começa, é preciso existir a fiscalização, a audiência pública para resolver. É antes da denúncia da mídia e do paciente, porque ali é quando o problema, já chegou ao ápice. Então, a gente tem que se antecipar aos problemas, tem que buscar resolver, tem que voltar o orçamento com responsabilidade. O remanejamento de rubricas não pode ser feito de qualquer forma, Quando se tira dinheiro da saúde, como se tentou tirar aqui há algum tempo atrás, isso é muito sério. E isso tem que ter um cuidado e um olhar especial de quem está na Câmara de Teresina. E a gente quer estar lá na Câmara para exatamente ter esse olhar, para trabalhar, fiscalizar, compor o orçamento da melhor maneira, com a divisão justa de recursos e acompanhamento da execução desses recursos, para que o cidadão e a cidadã teresinense tenham a saúde que precisa e que merece. Então, estamos recebendo aqui a Samara Pereira, que está aqui se comprometendo a estar criando projetos de leis, para benefícios do cidadão teresinense e também se comprometendo a estar fiscalizando o executivo. Ela que já se mostrou aqui, já provou está bem presente nas comunidades, na cidade de Teresina. Vamos falar de segurança pública? Vamos. Hoje temos a Guarda Municipal de Teresina. Ela está ali para estar protegendo os prédios públicos, mas no seu entendimento, qual seria uma viabilidade para que aumentasse o efetivo, melhorasse também as melhorias para o servidor da Guarda Municipal e para que tivesse mais presença dessa Guarda Municipal de Teresina para o cidadão no final da tarde, no início da manhã, para ele que pudesse estar ali fazendo um exercício físico nas avenidas, nas praças. Por favor, fique à vontade. Sem dúvida que a segurança pública, ela passa por uma série de fatores, como a educação, que a gente já relatou aqui, como o acesso ao trabalho e renda, mas
o efetivo que trabalha na proteção, né, seja a proteção patrimonial, especialmente quando a gente fala da guarda municipal, mas não apenas a patrimonial, mas também a contribuição dessa guarda, né, em relação à proteção Sim. e execução, né, de medidas protetivas como a gente tem na cidade de Teresina com a Guarda Maria da Penha, né, Exato. a gente tem que pensar sim numa guarda municipal que primeiro esteja preparada para realizar essa proteção à cidade, né, orientar e de alguma forma também proteger o cidadão, né, porque a gente sabe que a guarda não ignora, né, já tem tido trabalhos aí de cooperação e articulação com a Polícia Militar, por exemplo, e que tem dado certo, e o que a gente vê em relação à guarda, que o que precisa realmente é de mais investimentos, né, para que se amplie essa guarda. Sou sim a favor da presença da guarda nos diversos espaços, né, uma guarda que seja também orientativa, que seja educativa, que traga essa dimensão, né, que contribua para essa sensação do aumento da segurança na cidade, né? Sem dúvida, essa é a nossa concepção. Maravilha. Candidato, estamos quase chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero que você relate para a gente como é que está sendo essa experiência dessa eleição de 2024, como é que está a reta final, como é que está a expectativa, como é que está a receptividade das pessoas, como é que está aquela pessoa que abre a sua porta para você entrar, como é que estão as reuniões, como é que está o abraço, como é que está a receptividade do povo hoje com a Samara Pereira? Olha, quando a gente chega, Caio, né, em algumas situações, a gente percebe alguns eleitores reticentes, né, e resistentes. E eles colocam, né, que não acreditam mais. E aí a gente sempre busca trabalhar isso, né? Porque é preciso acreditar. Se existe uma forma de alterar a realidade, ainda é através da política, sim. E aí a gente consegue, né? Mostrando essas nossas propostas, mostrando essa nossa trajetória, falando dos nossos compromissos, ter por parte desses eleitores inicialmente mais reticentes, né, esse abraço, esse acolhimento, né, essa vontade de apostar em alguém que pode sim fazer a diferença. A gente também encontra pessoas que já nos conhecem de caminhada, né, e que são extremamente acolhedores, né, que nos motivam, que nos incentivam, porque para quem é candidato é uma luta muito desafiadora, né? A gente luta contra estruturas, né, que estão aí consolidadas há algum tempo. Então a gente tem diferentes tipos de comportamento. A gente tem aquele eleitor que chega perto da gente cheio de esperança, né, em ter dias melhores, né? E não precisar ir todo dia para a porta de um CRAS para dizer que está passando fome, que precisa de uma cesta básica, que ele quer uma oportunidade, né? Uma oportunidade de qualificação, né? Para ele, para o filho, para a filha, uma oportunidade do apoio ao microempreendedorismo através do acesso ao crédito, do acompanhamento e da consultoria, né? A gente encontra muitas pessoas que têm vontade, né, de ver a política fazer a diferença na vida deles e que tem nos abraçado como essa possibilidade. E sem dúvida nenhuma, isso para mim é uma responsabilidade muito grande, né, que a gente carrega, mas também uma grande motivação para a gente perseguir esse propósito, para a gente seguir firme nessa batalha desafiadora, porque a gente sabe que eu posso até não mudar a política, mas eu posso mudar a vida de muita gente e alterar um pouquinho a realidade da política da nossa cidade. Maravilha. Senhoras e senhores, Samara Pereira, aqui nos estúdios da FP Multimídia, em mais um episódio aqui nas eleições de 2024. Samara, por gentileza, suas considerações finais, por favor, aqui no Pod Teresina, por favor. Passou rápido demais. Foi rápido, foi legal o bate-papo. Muito bom, muito bom. Teremos mais oportunidades. Quero só aqui, Caio, reafirmar, né, o nosso compromisso com a defesa de direito das nossas crianças, né, através da defesa da ampliação das creches, e não apenas creches, mas também dos berçários, né, para que essas crianças tenham aí condição plena de desenvolvimento, para que essas mães
possam buscar o seu espaço no mercado de trabalho, o nosso compromisso com as mulheres através das várias políticas que a gente colocou aqui, especialmente focadas para o enfrentamento à violência e também para a autonomia financeira, o nosso compromisso com a nossa juventude, que é sempre tão lembrada no período político, mas que depois é esquecida, né? E a gente vê pouco acontecer. E aí nós acreditamos no potencial da nossa juventude, na criatividade, na vontade de fazer a diferença. E nós temos inúmeras propostas também para você, jovem. O olhar para os nossos trabalhadores através da qualificação profissional, do acesso ao crédito, da geração de oportunidades, o nosso compromisso com as pessoas com deficiência através de programas como a gente colocou aqui, atenção às crianças e jovens e adultos com neurodivergência, seus cuidadores e cuidadoras, o olhar para os nossos idosos, que têm tanta vontade de fazer acontecer na nossa cidade, que quando têm oportunidade, estão sempre tão presentes aí nos vários espaços. Contem com Samara Pereira. Nós seremos uma voz ativa na Câmara Municipal, na defesa dos direitos, na efetivação de muitas oportunidades. Samara Pereira, 12456, conto com seu voto. Maravilha. Samara, em nome da FP Multimídia, agradecemos a sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito bom, maravilhoso. Tenho certeza que a nossa audiência adorou o nosso bate-papo. Deixo aqui as portas abertas para as outras oportunidades, tá bom? Em nome da FP Multimídia, desejamos boa sorte, sucesso, que você consiga êxito na sua campanha, tá bom? Eu que agradeço, né? Agradeço aqui o espaço, né? A acolhida e espero, né, que você que está aí nessa audiência possa levar essa mensagem a outras pessoas, né? Fazendo aí o Pod Teresina chegar aos vários cantos da nossa cidade. Pode pedir para todo mundo compartilhar. Vamos compartilhar especialmente esse episódio aqui, tá? Samara Pereira, 12456. Maravilha. Senhoras e senhores, estamos finalizando mais uma edição aqui do Pod Teresina, diretamente dos estúdios da FP Multimídia, agradecendo mais uma vez a candidata a vereadora nas eleições de 2024, Samara Pereira, tá bom? Fique ligado que logo, logo temos mais vídeos aqui no YouTube da FP Multimídia. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.